Bom, o cálculo é econômico, mas a articulação é política. Uma coisa não anda sem a outra. Haddad, ministro da Fazenda, está de olho no rombo do orçamento de 2026. E aí ele resolveu passar o Pires lá com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. O governo negocia com o Congresso, o texto da Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem. É uma espécie, sempre falo isso, de moldura do orçamento. O que pode, o que não pode, traz os dados, as metas de arrecadação, gastos, etc. e tal. E ele precisa resolver esse nó, porque teve a derrota da medida provisória que aumentava a arrecadação. Então, essa conta é uma conta para lá de difícil de fazer. Vou conversar agora com a Elisa Claveri, que vai explicar, se é que dá para explicar como é que ele vai desatar esse nó. Mas ele está pedindo ajuda para o Davi Alcolumbre. Elisa, boa noite. Oi, Natuza, muito boa noite para você, boa noite também a todos que nos assistem. Tem muita negociação pelo caminho, a vida não está fácil para o governo aqui no Congresso Nacional, mas pelo menos o pedido mais imediato do governo, que foi o adiamento da votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, esse sim o governo conseguiu, porque tinha previsão de que a LDO seria votada nesse plenário aqui, é o plenário da Câmara dos Deputados, a votação acontece pelo Congresso Nacional, tem deputados e senadores, mas esse é o plenário maior aqui do Congresso, então essas votações conjuntas sempre acontecem por aqui. E Davi Alcolumbre atendeu ao pedido do governo, deixou ali um tempo mais para o governo conseguir discutir a LDO, como você falou, é uma moldura, é um esqueleto do orçamento. Idealmente ela tinha que ser votada no primeiro semestre, mas isso não aconteceu e o orçamento tem que ser votado até o fim desse ano, então a votação já está atrasada. Acontece que, como vocês falou muito bem, Natuza, o governo tem um argumento importante no caminho, que é o seguinte: o próprio Congresso Nacional, na verdade a Câmara dos Deputados, derrubou a medida provisória que traria um alívio de 35 bilhões de reais para o próximo ano para o governo. Então, sem essa receita, sem esse dinheiro, o governo precisa entender como é que vai fechar a LDO. E aí o líder do governo no Congresso, que é o senador Randolfo Rodrigues, ele estava também nessa reunião que você citou e ele disse exatamente isso: a gente tem uma conta para fechar. E esse problema não foi criado pelo governo. Está dizendo que foi um problema criado, então, pelo Congresso Nacional, já que a Câmara dos Deputados acabou decidindo derrubar a medida provisória. Fato é que tanto Randolfo Rodrigues quanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, eles disseram o seguinte: vamos tentar pegar os pontos que estavam na medida provisória e que, de alguma forma, tem algum consenso. Por quê? Os parlamentares eles estão dizendo que eles são contra o aumento de arrecadação, mas corte de gastos, contenção de gastos, eles dizem que são a favor. Então, tem essas partes na medida provisória, por exemplo, limitações ao seguro-defeso, tem também uma redução na duração do ateste médico, que é um documento necessário ali para os benefícios temporários no INSS, e tem também uma redução nas compensações tributárias, para que as empresas elas não peguem essas compensações tributárias por alguma atividade que não é a atividade principal delas. Então, tanto Randolfo quanto Haddad falaram o seguinte: vamos tentar esses pontos e incluir em projetos de lei, porque como a medida provisória caducou, ela não pode ser reeditada nesse mesmo ano pelo governo federal. Então eles vão precisar, claro, de ajuda do Congresso Nacional e eles já ameaçaram com emendas parlamentares, como sempre. O que eles dizem? Se não tiver dinheiro, a gente tem que cortar nas emendas parlamentares. E aí esse é um ponto muito importante que está na LDO. A gente vai colocar na tela para vocês entenderem o que tem de emenda parlamentar na LDO, um ponto muito polêmico, que é o calendário de pagamento de emendas parlamentares. Os deputados e senadores querem colocar um prazo para o governo pagar a maior parte das emendas, até o dia 30 de junho. Por quê? A legislação eleitoral diz que até 3 meses antes da eleição, essas emendas parlamentares só podem ser pagas até 3 meses antes da eleição. E os parlamentares querem chegar nas suas campanhas com as emendas resolvidas. Eles sempre tentam fazer isso, tentaram fazer isso também em 2024, o governo foi lá e vetou, mas na ocasião o governo tinha o presidente do Congresso, era Rodrigo Pacheco, que segurou a análise dos vetos, fez esse favor aí para o governo federal. Agora, numa próxima tela, a gente mostra um outro ponto muito importante para o governo, que também vai entrar na discussão da LDO, que é o alvo da meta fiscal. A gente vê aí
o centro da meta ou a banda inferior da meta. Alguns governistas estão defendendo que fique muito explícito na LDO que o governo pode perseguir a banda inferior da meta de resultado primário. Por que isso é importante? Porque seria uma solução para uma decisão do Tribunal de Contas da União que determinou que o governo tem que perseguir o centro da meta. Aliás, agora, há poucos minutos, o ministro Benjamin Zimler acabou de dar uma decisão temporária, dizendo que isso não vai valer até que o tribunal se reúna e tenha uma decisão sobre isso. Mas fato é que isso está no radar do TCU. E aí a gente vai traduzir esse economês. Por quê? Essa decisão do TCU, ela abre ou não um espaço de 34 bilhões de reais para o governo. Porque se o governo persegue a banda inferior, ele tem que seguir ali um déficit zero no ano que vem. Se ele tem que buscar o centro, como que é o TCU, seria um superávit de 34 bilhões de reais. E aí a gente mostra aí, a LDO tem que considerar fonte de receita pós-MP, são 35 bilhões de reais a menos. Como eu falei, os parlamentares dizem que não querem aumentar a receita, mas que eles topam sim fazer cortes de gastos. É isso que eles dizem, pelo menos, mas é uma discussão sempre muito difícil de fazer aqui no Congresso Nacional. A gente vai ouvir o que disse, então, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, logo depois dessa reunião com o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Vamos ouvir. É uma decisão que mantém o orçamento como está. É um dos cenários. Outro cenário é você querer mexer no que foi encaminhado para o Congresso, sabendo que isso vai ter implicações no orçamento. Mas é melhor gastar uma semana a mais e fechar um texto que faça sentido para todo mundo, do que você ter inconsistência entre LDO, orçamento e as leis que prevêem controle de gasto tributário e gasto primário. Uma das coisas que eu tenho defendido, fiz isso junto ao presidente Hugo e junto ao presidente Davi agora, é que tem uma grande parte da MP lá 1303 que era incontroversa, e todo mundo estava de acordo. Então eu coloquei para ele as alternativas que nós temos daquilo que é incontroverso, né? Nós recuperarmos de alguma maneira. Bom, quais são as alternativas agora para o governo, em particular para o ministro da Fazenda? Marcos Mendes já está aqui e vai, eu espero, responder se é que há muitas alternativas assim, Marcos, porque não está me parecendo que tem muita luz assim, não. Boa noite para você. Boa noite, Natuza. Boa noite a todos. Bom, vamos comentar os 3 pontos que foram colocados aí na matéria, né? Primeiro, o centro da meta, perseguir o centro da meta ou o limite inferior. Se você tem um arcabouço fiscal que tem um centro da meta, o governo deveria perseguir esse centro, tá certo? Inclusive, mandou um projeto, tempos atrás, para o Congresso, e foi derrubado no Congresso esse projeto, em que se explicitava que o governo ia perseguir o centro da meta. Acontece que as contas foram ficando apertadas e o governo agora não só tenta tirar uma série de despesas da conta, como perseguir o piso da meta, que não parece fazer muito sentido. O segundo ponto é a questão das emendas, calendário de emendas. O governo tem que resistir fortemente a isso, porque uma vez que o Congresso consiga esse calendário para o ano que vem, nunca mais isso vai sair, né? As emendas, a gente já tem falado isso várias vezes, é um absurdo o volume das emendas. Mais absurdo ainda será o governo ter que trabalhar com a faca no pescoço com a data de limite para a liberação desses recursos. E o terceiro ponto é a recuperação de alguns aspectos da MP 1303 que foram derrubados, né? Então, vamos comentar cada um deles. Primeiro, o mais importante do lado da Receita, 10 bilhões que o governo diz que conseguirá limitando compensações de tributos. O que é isso? Supostamente, o contribuinte tem direito ganhou numa decisão judicial o direito a compensar um tributo, pagar menos tributo, e o governo está represando isso. O governo diz que é medida de prevenção de compensação indevida. Mas não me parece que está havendo volume tão grande, 10 bilhões de compensação indevida. Então, deve estar tendo também um certo represamento dessas compensações, que é um pouco jogar para frente, né? Tentar antecipar receitas do futuro, que não é ajuste fiscal nenhum, não é receita nova. No lado da despesa, tem medidas boas, como limitação do seguro-defesa, bota um teto para a despesa do seguro-defesa, é um primeiro passo para moralizar esse benefício que tem muita fraude, muito desvio. O segundo é limitar o ateste médio. Aí eu não vejo muito mérito, porque ele diz o seguinte, olha, tem muita fraude no ateste médio e o ateste médio tem validade de 90 dias. Então, vamos diminuir isso para 30 ou 60,
que aí a fraude, em vez de durar 90 dias, dura 60 dias. Não me parece razoável, né? Tem medidas muito mais sérias, como aumentar o controle sobre esses atestados, como, por exemplo, só aceitar atestado vindo do médico com certificação digital, num determinado padrão, e não o vale-tudo que existe hoje, né? Então, do lado da despesa, você tem medidas razoáveis, o governo tenta salvar aí algo como 20, 22 bilhões, que vai ser essencial para ele não ser levado a mudar a meta do ano que vem. Agora, se tiver que perseguir o centro da meta, se não conseguir essas medidas, aí a probabilidade de mudar a meta no ano que vem vai ficar muito alta. O governo pode até usar a desculpa de que, olha, mudou a realidade, o TCU fez uma exigência adicional, mas com toda essa desculpa vai ter impacto no mercado, vai ter mais uma vez um choque de desconfiança em cima do arcabouço fiscal que já não tem muita credibilidade.